Pode Conectar, que está começando agora mais um episódio do seu podcast de conexão do varejo com a nova economia. Eu sou Letícia Guedra, do Connector Hub, aqui do Cindy Loja de Porto Alegre, e mais uma vez começando um episódio aí para trazer para você que nos acompanha semanalmente muito conteúdo, espírito crítico e, esperamos nós, geração de muito conhecimento de qualidade para você. Seguindo a nossa caminhada aqui da conversa sobre diferentes gerações, que a gente já vem falando alguns episódios, eu trouxe aí uma super Gen Zer, uma especialista que fala no seu lugar de fala, a Helena Kish, que é COO da Perestroika, professora e palestrante. Helena, obrigada por aceitar o convite e estar com a gente no Pode Conectar hoje. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto que, enfim, acelera meu coração. Tô muito animada. Sou uma Gen Zer com lugar de fala e por isso que a gente tá aqui. Maravilhosa. Vamos começar nosso papo, mas antes que o Júnior me chame a atenção, roda a vinheta. Bom, então não foi à toa que a Helena veio parar aqui no Pode Conectar, foi muito recomendada como uma voz ativa que tem gerado conteúdo muito relevante sobre a geração Z. E a gente estava aqui conversando nos bastidores, né, que é sempre a parte mais interessante para aquecer a conversa, sobre a importância de ter pessoas da geração Z falando sobre a geração Z, né, que é uma grande crítica. A gente fala sobre isso para todas as realidades. Quando a gente fala de alguém, né, é bom ter a pessoa poder falar de si mesma. E daí a gente atua hoje, pessoa, tua figura, né, super relevante, fazendo cursos, fazendo materiais, criando conteúdo e falando da perspectiva da geração Z no mercado de trabalho, perspectivas de vida, muito pela tua experiência. Então, Helena, assim, por favor, conta pra gente um pouquinho sobre como surgiu isso, teu curso, inclusive. Vamos no histórico, que daí eu vou te perguntando, mas conta pra gente do começo. Por que a Helena começou a falar sobre geração Z? Boa. Acho que a principal coisa é ser uma representante dessa geração no mercado de trabalho e começar a refletir sobre todas essas camadas que representam, né, a geração Z. Então, a gente percebe uma narrativa sendo construída que, de alguma forma, me incomodava um pouco, meio depreciativa. Sim. Sendo uma representante dessa nova geração no mercado de trabalho, vivenciando e experienciando coisas completamente diferentes do que estavam sendo ditas. A partir disso, então, em 2024, eu lancei um curso que, na época, a gente lançou eles chamando PPRT, que era a nova geração fala abreviando as palavras. E aí significa papo reto, o guia de sobrevivência da nova geração de profissionais no mercado de trabalho pela visão da geração Z. Muito bom. Acabou que, com o tempo, o curso foi acontecendo, é um curso gravado, né? A gente foi trocando com os alunos que estavam assistindo e eu vi que a nova geração não era quem estava realmente fazendo aquele curso. Quem estava fazendo eram outras gerações que precisavam entender essa nova geração. E aí, nisso, a gente mudou o nome do curso para Geração Z, Habilidades Humanas, né? Porque a gente apresenta também nesse curso as habilidades que eu acredito serem fundamentais, que na intenção era para a geração Z, mas que acabou sendo para todas as gerações, né? Que o profissional precisa ter no mercado de trabalho. Sim, mas desculpa te interromper, mas já vou ir fazendo assim. Essa ideia de tu ter um guia de sobrevivência, né, para o mercado de trabalho, veio de uma leitura tua de que talvez tinham pessoas que não estavam entendendo como funcionava o mercado de trabalho? Eu acho que ela vem de uma experiência, né? Eu comecei minha trajetória profissional na Perestroika, eu sigo até então, vou fazer 8 anos de casa, Nossa, contrariando as estatísticas de que Gen Z muda de emprego rápido. Olha, diferenciada, a gente achou um exemplar. Contrariando total as estatísticas, mas eu comecei como estagiária, né, na Perestroika, fui convidada, enfim, para trabalhar, e aí sigo até hoje, e nesse momento eu vivenciei muitos cursos sobre liderança, e aí conhecia grandes pessoas do mercado, lideranças, assim, C-level, direção, enfim. E eu via que o mercado estava passando por algumas questões, né? Uhum. Com a pandemia isso se acentuou, que a gente percebe, né? Índices burnout passando a ser uma doença ocupacional, todos esses sintomas, né, que representam o contexto do mercado de trabalho, de mundo que a gente está vivendo, demonstra, né, uma série de impactos no mercado de trabalho. Uhum. Então, o sobrevivência, ele já é uma criticidade ali, Sim. né, de algo que precisa ser questionado, né? Então, eu acho que essa foi a intenção de propor alternativas, né? Então, saídas, até de forma mais prática. Então, essas são as habilidades que vão ajudar você a navegar nesse contexto. Uhum. E também a questionar, a transformar,
para que, quem sabe, no futuro não precise ser sobrevivência, né? A gente consiga lidar com um cenário de um mundo que seja mais, talvez, equilibrado, com outros valores, com novas visões, né? Não um trabalho enquanto eles dormem, não uma Sim. lógica de produtividade tóxica e Sim. tudo isso que eu acho que a nova geração vem, de alguma forma, pautando. Né? Uhum. Então, essa é meio a minha visão, assim, é um pouco do que eu trago no curso. E aí, o que eu recebo de feedback é: que bom ver que eu não estou sozinho, pensando algumas visões, né, mais críticas, Que assim. legal. E que bom que a gente tem outras pessoas para se conectar e tentar construir, então, um ambiente de trabalho que seja, de alguma forma, mais equilibrado, enfim. Total. E daí tu estava comentando também essa lógica de... A gente estava aqui trocando sobre essa importância da gente dar um caráter positivo para essa leitura, né? Poxa, que interessante, né? Nunca tivemos tantas gerações ativas no mercado, no consumo, em tudo. E a gente não precisa ver isso apenas como um embate, um conflito, né? Daí tu comentou a parte de colaboração entre gerações, né? E qual que é... Eu queria um pouco da tua visão, assim, também, talvez até adiantando um pouco do conteúdo aí, né, pra gente. Mas, assim, o que que tu acha interessante de ressaltar de diferenças geracionais que podem muito bem ser chaves de colaboração? Boa, perfeito. Eu trago que o que a gente precisa é sair do lugar do conflito, né, e tentar encontrar pontos de conexão entre as gerações. Porque, no final, todo mundo quer os mesmos valores, né? Tem valores que são universais, assim, todo mundo quer. Tem pontos em comum, não dá pra gente negar isso. Mas trazendo, assim, a gente vive, né, um contexto de trabalho com 4 gerações trabalhando juntas pela primeira vez, né? Então a gente tem a geração Z entrando no mercado de trabalho, os baby boomers saindo, né? Os que estão conseguindo se aposentar, os que têm essa perspectiva, porque isso também é uma outra história, né? E o que a gente precisa encontrar é pontos de conexão. Então o que eu trago, né, na colaboração intergeracional é: como que a gente pode promover, dentro dos espaços de trabalho, pautar o tema, para começar? Vamos entender, né? Por que a geração Z tem determinados comportamentos? E a minha tese é que a geração Z se relaciona com o trabalho de uma forma diferente do que gerações anteriores. Então, por exemplo, o sentido do trabalho para essa geração mudou. O trabalho talvez não seja mais a centralidade da minha vida, né, da minha existência. Ele não é o meu sobrenome. Eu sou muito além do que o meu trabalho. Então, essa é uma tese que eu trago dessa nova geração, que pode lidar com o trabalho dessa forma, enquanto outras gerações precisavam sobreviver. Exatamente. Não tinha espaço para questionar, não tinha espaço para refletir sobre o sentido do trabalho. É tipo assim, querida, trabalhar, entendeu? Para conseguir, né, ter uma mínima de uma condição, né, melhor do que a nova geração, que já está num lugar até mesmo um pouco mais de privilégio, assim. Exatamente. Mas eu acho que também é importante fazer um recorte aqui racial, de classe, né, que é de quem pode estar nesse lugar e quem está questionando, Exatamente. né? Não é para todo mundo. Não é Isso que a gente pra está falando. E eu acho que geração Z também não é sobre todo mundo, né? Gerações não definem, né? Eu trago isso, não é farinha do mesmo saco. Sim. A gente está falando de pessoas que têm uma série de intersecções, né, de classe, de gênero, de raça, de vivência, de formação familiar, religiosa, enfim, que constrói essa pessoa, né? Então, acho que é muito importante. E geração é uma dessas camadinhas. Pois é. Não é tudo. É isso que eu fiquei né? pensando quando tu comentas, assim, de propor, né, que seja feita uma conversa, primeiramente. Gente, vamos pelo menos reconhecer que a gente tem diferenças, né? Isso. Eu fico pensando que legal a gente poder endereçar isso pelo tema das gerações, mas a verdade é que a gente sempre tem as diferenças. Exatamente. Né? Então, assim, poucas coisas a gente consegue botar na mesa com tanta franqueza. Talvez a geração seja um bom ponto de partida para discutir na o minha diálogo. visão, é onde a gente consegue começar esse diálogo de saber que somos diferentes. Que somos diferentes porque não tem como alguém se ofender, é uma questão de idade, ó. Tu nasceu desse ano, não é uma questão de Exatamente. julgamento, né? Exatamente. E não Ideológica, deveria qualquer ser. coisa. Não Exatamente. deveria ser, né? Exato. Mas enfim, continuando. E aí, esse é o primeiro passo. Então, colocar essa conversa na mesa. E aí, promover. Daí, o segundo passo seria pontos de conexão. Então, por exemplo, a nova geração é nativa digital. Uhum. Isso traz uma habilidade fundamental hoje no mercado de trabalho. Enquanto que a geração mais velha, aqui trazendo sempre os extremos, né, para falar, porque também a gente pode pensar o meio do caminho, já tem uma relação completamente diferente, né, desse letramento tecnológico. O quanto que esse não pode ser um ponto de contato? Porque é uma dor clara de uma geração mais velha e uma solução que a nova geração tem. Outro exemplo. O quanto essa pessoa, por exemplo, não pode estar muito tempo dentro daquela empresa, daquela organização, qualquer coisa, e ela pode ser, de alguma forma, uma bíblia, assim, daquela organização. E ela faz um papel, por exemplo, de ser um onboarding dessa nova pessoa,
para trazer os valores daquela cultura, para trazer quais foram, enfim, o histórico, né? Então, acho que tem um papel, entende, que a gente pode começar a pensar como que a gente consegue complementar. E aqui trazendo 2 exemplos, da questão do nativo digital e de uma pessoa. Não vamos olhar com maus olhos quando a pessoa está há mais tempo. Que bom! Olha quanto que ela tem de Claro. expertise, de repertório, de know-how do que aquela empresa faz. O quanto ela pode ser, então, um ponto de contato, um ponto de referência para essa nova pessoa. Exatamente. Então, é mais sobre criar pontes, assim. E aí, eu acho que vai muito dessa liderança de fazer esse olhar, né, mais crítico e pensar onde que eu posso, né, quais são os pontos que eu consigo trazer de valoroso, né, de positivo dessa geração aqui com uma outra geração e tentar fazer algum ponto de conexão. Outro exemplo, mentoria reversa. A gente sempre fala, né, que são as pessoas que têm o conhecimento mentorando. Tá, e se a gente inverter a lógica, por exemplo, e for uma pessoa totalmente, assim, o estagiário fazendo uma mentoria reversa com um CEO, como seria isso? Que perspectivas seriam possíveis a partir disso? Né? Então, inverter essa lógica, né? Mentoria reversa até de líder e liderado, né? Nesse processo de PDI, planos de desenvolvimento. Será que uma mentoria não pode ser um experimento? Outra ideia. Legal. Então, tudo isso eu vou trazendo formas, como, né? Mais ferramental, assim, e fazendo desenhos mesmo de colocar em prática isso. Projetos que a gente coloca de forma intencional ter diversidade etária para compor aquele time de Faz trabalho, muito aquele sentido. squad. Claro. Né? Então, não são sempre as mesmas pessoas. Sim. Como que a gente consegue? Isso a gente já sabe, mais inovação, mais diversas perspectivas. A gente consegue chegar em soluções mais inovadoras. Então, tudo isso eu acho que são formas, respondendo a tua pergunta, da gente construir um ambiente de trabalho com colaboração intergeracional. Legal. E a gente estava comentando antes também sobre essa visão de o que se sabe hoje sobre as gerações, né? O conteúdo, o que se tem de informação sobre a geração Z, ela é de alguma forma muito massificado, né? Então, muito generalizado e também talvez distante da nossa realidade Brasil, Total. né? Que é aquilo que a gente estava comentando dos recortes de classe, recortes raciais, mas recortes geográficos também, né? É muito diferente ter alguns privilégios nos Estados Unidos, na Europa ou no Brasil, né? E daí, esse esforço que tu comenta, assim, trazer isso, como tu acha que a realidade no Brasil se difere quando o assunto é geração Z, por exemplo? Para mim, eu acho que esse é um dos pontos principais, assim, quando a gente vai analisar um pouco as pesquisas que são apresentadas, assim, na grande mídia, quando falam sobre geração Z, na maioria delas são, assim, muito poucas feitas no Brasil. Pouquíssimas. Pouquíssimas feitas no Brasil, assim, isso traz uma realidade que não é compatível com o nosso contexto. E aí, Brasil, a gente vai falar, a gente tem Brasil, Rio, São Paulo. Exatamente. A gente tem Brasil aqui falando do contexto do varejo, então Rio Grande do Sul, outra história. Então, acho que a gente tem muitas camadas de um país que é completamente, assim, muitos países dentro de um, né? Então, na minha visão, o que a gente precisa é ser um pouco mais crítico na análise dessas... Eu vejo, assim, desses coaches que trazem, assim, não coaches, as pessoas coaches, mas os coaches, assim, frases de impacto sobre geração Z, mimizenta e etc. Eu acho que elas são muito alarmistas, assim, e muito pouco... esse olhar mais crítico do contexto que a gente está falando. De que geração está falando? Quem são essas pessoas? Qual é o recorte? O que atravessa, né? Todas essas análises que foram feitas. Então, a minha visão, eu sou bem receosa. E quando eu fui fazer, óbvio que não é nenhum método científico que eu apliquei quando eu fui construir o meu curso. Não, eu apresento ele sendo construído a partir da minha experiência. Mas eu entrevistei muitas pessoas da nova geração e de gerações mais velhas para construir o conteúdo do curso. Então, é de forma muito mais informal do que com método. Mas a minha visão das pessoas que eu estava conversando eram muito diferentes, as ambições da galera mais nova do que estava sendo posto. Então, da minha experiência, se distancia muito. Isso significa que a gente não tem representantes de determinadas questões que a gente enfrenta, que a gente vê na mídia? Claro que sim. E um dos pontos que eu trago a nova geração é a juventude. E a juventude tem valores que são
assim, que os millennials eram assim. Que é característico Que é da característico juventude. da juventude. É isso que a gente fala, que às vezes tem algumas coisas assim que é tipo, essa geração no mercado de trabalho, mas é um profissional jovem, gente. Jovem, imaturo. Tipo, talvez ele também está aprendendo, né? Todo mundo Exato. está sempre aprendendo, né? Quando a gente entra, todo mundo passa pela fase de aprendizado. E daí, sabe uma coisa que às vezes eu fico com a impressão, e daí eu queria te perguntar se tu tem essa sensação também, que quanto mais a gente fala, assim, de... Não, quanto mais não, mas assim, com muita frequência eu vejo que o olhar negativo para a geração Z, principalmente, ele vem de um lugar meio de medo, sabe? De medo de, assim, essa geração entende algumas coisas que eu não consigo entender, então isso é extremamente assustador para mim, né? Porque ela sabe navegar em linguagens que eu não conheço e não vou conhecer, e mesmo se eu conhecer, eu não serei nativo delas. Então, automaticamente, eu me sinto excluído. E daí eu acho que nesse lugar se coloca a geração como isso, assim, os sabedores de tudo, né? E por isso esse lugar de distanciamento de... Nossa, eles não sabem tudo. Tipo, sim, claro que não, eles são jovens. Ninguém sabe tudo, Exato. né? Então, tipo assim, ninguém tá dizendo que eles são melhor, ou que são, ou que não são. E tu sente alguma coisa de medo no meio disso? Sinto muito, porque o medo, com certeza, e até porque eu acho que essa sensação, e aí é de outras gerações, mas da geração Z também, porque eu acho que a gente tá vivendo um contexto de mundo que tá todo mundo com medo da incerteza, né, de tudo que vem acontecendo. Então, eu acho que é um sentimento meio generalizado, assim, e eu acho que ele se acentua nessa camada desse conflito, assim, que é posto, sabe? E uma coisa que eu sempre trago essa geração é a representação da juventude, é a entrada no mercado de trabalho, e mais, foram as pessoas que vivenciaram num período muito importante, a pandemia. A pandemia. Ou da faculdade, ali, né? Ou Final do ensino médio. Que é muito importante também. E aí, toda essa questão relacional. Então, dessa relação humana, dessa construção, todos os aspectos que isso influenciaram de saúde mental. De quem não estava nesse período da vida e a gente já sentiu muito, muito, muito. Imagina quando tu tá entrando numa experiência profissional dentro da tua casa ou, enfim, qualquer outro contexto, a complexidade disso. É muito complicado. Eu acho que a gente ainda tá... E acho que tem esse ponto, né? Quando a gente estuda, da gente estar vivendo isso agora. Então, a gente tem o processamento disso é completamente diferente do que daqui 10 anos, que a gente vai conseguir analisar os impactos, e 10, 20, 30, né? O papel dos historiadores está aí para isso. Mas eu vejo que a gente está passando por esse período, pelo impacto disso, sabe? Exatamente. E aí eu vejo, né? A falta de ambição, a falta de engajamento. Tudo isso eu acho que são pontos que são muito influenciados por esse cenário de mundo, assim mesmo, sabe? Exatamente. Tanto é que eu acho que as análises que a gente vê de gerações, as mais legais são quando a gente olha pelo que cada geração passou quando, né? Que é isso, pandemia todo mundo passou. Onde é que tu tava na pandemia? Pô, tu era um bebê que tava aprendendo a falar, cara, isso muda muito a tua experiência da pandemia do que quem só teve que trabalhar digital, que foi também uma adaptação difícil, mas é muito diferente, né? E também entender, assim, a gente olhando para as gerações anteriores, as nossas, também a gente entender isso, assim, de qual que era o momento econômico do mundo, qual que era o momento em que as pessoas... O que eles podiam fazer quando eram crianças, o que eles puderam comprar quando ficaram adultos, versus o que a gente pode comprar agora, né, quando ficou adulto, que é tipo, poxa, tudo custa 30 mil reais, que é o cara. meme do eu achei que com 30 anos eu teria casa própria, carro, gente, eu família. Achava, era tipo a maior assim. lenda que já me contaram. Então assim, as experiências de vida, elas acontecendo, né, em períodos específicos para cada um, assim. E acho que no caso, tem essa coisa... Eu não, assim, tô pensando agora como é que eu quero estruturar essa fala, porque eu não sei se a grande questão da conversa sobre gerações não é simplesmente abrir o espaço para pensar o diferente, né? Porque quando a gente está colocando, e eu pessoalmente nunca vi isso com tanta clareza antes, assim, eu me lembro que anos atrás, quando a gente falava em gerações, a gente falava assim, a geração até tinha nome e tal, mas tu não tinha tanta especificidade de comportamento, tu não descrevia como se fosse uma espécie, né? Essa espécie, aquela espécie. Eu não sou assim, eu não penso assim, porque a minha geração não é assim. Tipo, parece que a gente não via tanta diferença. O que eu não acho necessariamente bom. Acho que é bom a gente marcar diferenças.
Mas às vezes a gente parece que se... Over. É meio demais, né? Sim, eu E acho daí eu muito. tava pensando aqui, disse, poxa, no fim das contas eu tô querendo começar uma fala pra dizer que talvez a gente tá falando de mais gerações, enquanto eu faço um podcast sobre gerações, num minissérie Nossa, sobre gerações. exato. Então eu vou encerrar o episódio Meta. agora. Mas enfim, o que Sim. tu tem percebido sobre isso, Muito. assim? Eu vejo que, tipo, é importante marcar a diferença e eu concordo 100%. E eu acho que geração, enfim. Mas quando a gente entra num, tipo assim, a descrição da forma como se alimenta, como. Eu acho que é too much, assim, É, sabe? Eu acho que é a gente. isso. Até porque, de novo, e até assim trazendo, né? A questão geracional, ela tem até perspectivas, assim, diferentes do recorte da data. Se tu vai pesquisar de acordo com. É verdade. Sabe? Então, assim, não é uma coisa validada, Exatamente. assim, até trazendo método de. Enfim, eu acho que é uma forma. E eu acho que é nesse lugar que a gente tem que pensar, né? Então, é mais uma camadinha dessa intersecção que uma pessoa tem, mas ela tem muitas outras que até tem muito mais embasamento, né? Pesquisa, enfim, que justifique comportamento. Então, por Total. exemplo, social. Para mim, a intersecção de classe, ela determina muito mais a tua vivência, É a forma soberana. a forma como tu compra, como tu consome, como tu estuda, as oportunidades que tu tem, do que a questão geracional. Total. Então, eu concordo 100% com isso. E o que eu trago é isso. A gente sempre precisa pensar esse sujeito marcado por uma série de intersecções e a geração sendo mais uma delas, eu acho too much. O nível de definições Sim. e aprofundamentos, assim... Gente, meu Deus, então a gente com essa geração precisa se comunicar dessa forma. Endomarketing, por exemplo, daí a gente vai ficar fazendo cada coisa pra... Meu Deus, a gente vai enlouquecer, Esse é um entendeu? ponto, daí eu acho que é bem legal essa tua, que eu acho que foi da nossa conversa prévia, que daí agora minha cabeça já começou a misturar tudo que a gente falou antes e depois comecei a gravar. Mas a gente vai trazendo aos poucos, tá tudo bem. Que é essa visão, assim, de tu já ter começado tua experiência profissional também com o mercado de educação corporativa, né? Então, acho que isso sempre é uma escola muito potente, né? Quando a gente também lida com líderes, quando a gente lida com esse universo que tem uma etiqueta própria, né? Por mais que a gente possa estar num lugar que é mais permissivo, que é mais informal, tem alguns comportamentos que tu vai aprendendo, assim. E também tendo essa visão de, né, tu entrando no mercado e aprendendo, assim. O que tu identificou, e daí acho que eu volto um pouquinho na visão do Manual de Sobrevivência, que foram pontos mais sensíveis e talvez mais característicos para ti, assim, de distanciamento? Boa. Quando eu comecei, assim, na perestroika, eu tinha 18 anos, eu logo fiz 19, assim, mas no meu primeiro ano, no meu segundo ano de trabalho na perestroika, junto com o Felipe Agnoni, que é o meu grande mentor, assim, a gente meio que co-criou juntos um curso que chamava Bando, Liderança Subjetiva. Então, era já colocando subjetividade ao lado da liderança. E a gente rodou ele, tipo, no Brasil, assim, várias turmas. E o meu papel era, naquele momento, produzia, vendia, fazia tudo, gestora do projeto, assim, né? Mas eu participava de todas as aulas. E como ele tinha a camada da subjetividade, ele não era um curso sobre liderança muito analítico. Ele era muito mais olhando para soft skills, para essas habilidades humanas, enfim, que o líder precisa desenvolver. Então, tinha algumas aulas que iam para um campo mais emocional, sabe? Enfim, e as turmas eram, tipo, mais de 10 encontros. Então, as turmas começavam a ter uma conexão, enfim. Sim. E eu conversando com essas lideranças, vendo. E aí eu me lembro de uma frase que era: eu só queria ter tempo de conseguir almoçar com meu filho. E eu falava, e vendo que representava aquela pessoa que era, tipo, um mega líder, assim, isso foi me formando, assim, que lugar eu quero estar. O que eu quero construir para minha vida. Isso era antes da pandemia. Daí vem pandemia, índices de depressão, ansiedade, burnout, tudo que a gente vem vendo, assim, né? Da forma como a gente tem naturalizado essa relação com o trabalho, que na minha visão ela é muito tóxica, assim. Sim, muito torta. Então, muito torta, exato. Então, assim, pra mim, eu olhei pra isso e falei, cara, não é isso que eu quero pra Não é minha o vida. caminho. Não é o caminho que eu quero pra mim. Como que eu consigo construir isso e ajudar nesse processo, né? Trabalhar com aprendizagem, pra mim, é uma das coisas que eu mais amo na vida, falar sobre o aprender e estar no ambiente de educação, enfim, educação corporativa. O que a gente vem é tentando, em todas essas iniciativas, construir justamente um ambiente que seja minimamente mais saudável, assim, né? Sim, Então, exatamente. E tem algumas características que elas nunca vão deixar de ser necessárias também, né? Como, por exemplo, assim,
beleza, como tu mencionou, né? Ah, beleza, agora cada um tem um tipo cada um tem o seu jeito, então o endomarketing vai ter que fazer 50 comunicações diferentes para que cada um se sinta motivado. Existe sempre a questão dos 50%, né? É isso. Que é assim, sempre tu vai precisar de um profissional que tenha algum mínimo de motivação pessoal. Tu não tem como fazer isso por ele, não importa a geração que seja. Exatamente. Né? E assim, eu não sei daí se é uma percepção talvez muito negativa, mas a gente vê, né, o mercado se posicionando muito nesse sentido assim de, é a geração mais nova, não quer nada com nada, né? Não quer se comprometer. Mas a gente tem os expoentes fora da curva, como tu mesma. Uhum. Mas assim, muitos outros, né? As pessoas querem trabalhar, elas só querem entender o seu lugar, né? Elas querem entender como aquilo pode se conectar com o seu propósito, com o seu coração, né? Com sentido, né? E daí, como as empresas fazem isso? Uhum. Né? Que eu imagino que seja exatamente o público que foi acabar no teu curso. Sim. Né? É isso, e eu acho que tem um lugar também, e que eu tenho, enfim, lidero também pessoas da nova geração, sendo uma representante da geração, né, da minha geração, eu também lidero vários Gen Zs, assim. Que é também tirar o trabalho desse lugar romântico. Uhum. De que vai ser a salvação da tua vida. Querido, não vai. Tipo assim, para algumas pessoas pode ser que sim. Para algumas pessoas, e a gente vê isso que é importante, né? O sentido, o propósito, enfim. Para outras, o trabalho é o trabalho. E como que a gente lida com isso? Com o sentido diferente do trabalho para cada uma dessas pessoas que estão dentro do ambiente de trabalho, e que se o trabalho sendo um meio, ele vai estar motivado por isso. Exatamente. Mas não necessariamente ele vai estar lá, entendeu? Do tipo assim, não, porque que era uma coisa, né, nas agências de publicidade, a pizza depois do horário. Uhum. Gente, cafoníssimo, entendeu? Sim, depois do horário é pra estar em casa. Cafoníssimo, beleza, um dia ou outro, mas como uma cultura, Não, gente, tipo assim, vamos, limites, entende? Então eu acho que a gente tá num processo de transformação disso. E na minha visão é muita transparência, assim, disso, de que também, porque eu acho que os millennials passaram por esse processo de que a gente vai salvar o mundo pelo trabalho, porque o propósito, porque não sei o quê, e aí o resultado é uma geração totalmente exausta, frustrada, e tipo assim, tá, peraí, vamos tentar dar uma equilibrada. Não que não seja importante, mas e se o trabalho for diferente pra mim? Como que a gente vai estar preparado dentro das empresas pra lidar com isso? Exatamente. Né? E eu vejo muito esse conflito, assim, principalmente desse outro lado, né? De quando tu vê as empresas tentando se adaptar porque as pessoas querem trabalhar por propósito. Cara, o propósito da pessoa é da pessoa, infelizmente. E às vezes, tipo assim, não vai ter um propósito muito significativo, porque o core do teu negócio nem permite isso. Não permite. E tu vai ficar criando um floreamento ali que nem é real. Exatamente. Tipo e daí assim, tu cria não, uns discursos e é isso, assim, tipo, que é pela totalmente legalzice. incompatível. Totalmente incompatível. E no fim das contas, o que eu vejo é assim, isso às vezes fere mais do que a empresa que se assume careta e diz, cara, eu vendo cano, sei lá. É Desculpa, não sei se isso. alguém vende cano, mas E é aí um segmento mais e aí, difícil de Lê, glamourizar, né? O ponto é, tu pode vender cano. E como vai ser a tua cultura dentro Isso, vendendo como cano? é que é o teu dia a dia? A pessoa chega lá, ela tem um tratamento legal, ela tem benefícios, ela sobre tem um isso. horário respeitado. Cara, isso é propósito de vida. Tu ter qualidade de vida, no final, tu poder almoçar com teu filho, né? É isso. É exatamente assim. E daí do outro lado, assim, daí te perguntando do outro lado, assim, se tu percebe também. Aí eu acho muito engraçado, porque, tipo, acho que a gente não tem uma diferença de idade muito grande. Eu tô te colocando agora, assim, entre os teus, né? Mas, enfim, eu tô no papel Eu de tenho entrevistador. 26. Eu tenho 31. É que dependendo da leitura, eu sou Gen Z, às Sim. vezes eu sou millennial, às vezes Zillennial, tu é. Zillennial, é. Eu fui outro dia diagnosticada como geração Z. Gente, isso foi novidade pra mim. Mas, enfim, se tu percebe, assim, realmente esse desânimo de... Não sei, generalizado, como tem se dito sobre isso, sabe? Porque eu tenho dúvida se eu vejo. Eu, no meu dia a dia, não vejo. Assim, na minha... Mas eu, de novo, acho que eu vivo numa Claro, bolha, numa fato. bolha, é fato. Mas, assim, então, assim, o que eu tô vivenciando, o que eu vejo, não é isso. Mas eu boto fé, assim, trazendo, boto fé que em contextos diferentes isso possa ser, né, um desânimo, enfim. Eu tenho um pouco essa visão. E, de novo, eu acho que ela é muito pessoal também, sabe? Então, varia de contexto. E é justamente esse o ponto. A gente não pode generalizar, entende? Beleza, no teu ambiente pode ser que seja isso, porque seja um contexto completamente diferente. Sim. E aí a gente precisa lidar com as coisas, com as diferenças.
e entender as soluções a partir disso, Exatamente. considerando as diferenças, e não uma coisa pasteurizada. Exato. Toda a geração Z está frustrada, é mimizenta e não quer trabalhar. É. Tá, só um pouquinho. Bom né? seria se o mundo fosse fácil, assim, de explicar, né? O que todo mundo Exato. sempre quer é simplificar a informação. Ou é sim ou é não, é preto ou é branco. E, tipo, cara, infelizmente a Não vida é é extremamente multifacetada. Né? Exatamente. Então, pra tua dificuldade, tu vai ter que analisar E o pra teu algumas contexto. pessoas isso é meio tipo, que como o mundo tá chato. Eu, na minha visão, que bom. Porque Que agora a massa. gente tá conseguindo ver coisas que antes a gente talvez só pisava, passava por cima, desrespeitava, não considerava. Exatamente. Então, acho que esse é o ponto. Só que dá mais trabalho. Exatamente. E ninguém disse que ia ser fácil. E vai dar mais trabalho. E é sobre isso, né? Exato, exatamente. É E tipo, se não é pra trabalhar, o que, que a gente tá fazendo? Tipo, a Entendeu? gente tá aqui, né, gerando Sim. conhecimento pra isso, assim. Mas tá, agora fazendo toda uma volta e voltando, daí eu vou fazer aquela bola sacana, assim, porque no fim fui eu que criei o Nod, tipo, será que a gente deveria estar falando de gerações? Mas assim, voltando, Helena, por que é importante a gente ainda tá falando sobre gerações? Por que a gente tá gravando esse episódio? Eu penso, Lê, que é justamente pra gente tentar dar um confortinho e aliviar um pouco todas essas, sabe, essas visões que a gente tá assim, mas será mesmo, né? Então, acho que aqui é de uma pessoa que vem refletindo sobre isso, que vem escutando representantes, né, de todas as gerações, claro que no contexto, né, do meu trabalho, enfim, e refletindo sobre isso. Eu acho que pra mim, uma das coisas melhores que a gente pode fazer é refletir sobre as coisas e isso nos trazer faíscas, intenções, ações diferentes no nosso dia a dia, assim, e desmistificar alguns conceitos que estão sendo postos como verdade, que eu acho que a gente precisa questionar, assim, que é o papel muito da nova geração, né? Exatamente. E fazer perguntas, né? Fazer perguntas, pensar sobre isso, refletir e ver o que no meu dia a dia, no meu contexto, eu posso fazer diferente pra lidar com isso, sabe? Boa. E quais são os teus principais incômodos sobre esse tema hoje? Acho que o principal é o estereótipo da geração Z que vem sendo construído de mimizenta e eu quero muito ser uma pessoa que vai na contramão disso, sabe? De, tipo, justamente o que a gente tá fazendo aqui. Isso é um dos meus maiores incômodos, porque eu acho que isso a gente não percebe, mas a gente gera um impacto até mesmo... Sim, falando sério, conversando com RHs, a gente vê pessoas que não estão contratando por causa disso. E aí, acho que a gente está chegando num nível que é um pouco, é um impacto, uma consequência por um estereótipo que vem sendo construído, que eu acho que ele é muito negativo, sabe? Exatamente. Então, esse seria, acho que o principal, assim, que eu conseguiria pensar agora. Boa. E qual que tu acha que é a forma mais natural ou mais primordial, assim, para promover essa colaboração entre gerações, a não ser, além desses passos, né, que tu comentou, a gente abriu o diálogo e tal, mas dos dois lados, né, porque a gente entende que se tem, às vezes até esse preconceito, assim, né, tipo, não vou contratar a geração Z, pô, como é que não vai contratar as gerações novas? Tipo, isso não existe, né, tu tem que contratar gente nova, mas ao mesmo tempo o oposto, né, de tipo assim, talvez eu que tô entrando no mercado, também não tô me adaptando aqui porque essa galera não fala a minha língua, assim. O que tu acha que é a parte mais primordial pra gente começar a estabelecer essa conversa? Eu não consigo me dissociar de que é falar sobre, né? Então, tipo, o diálogo como um ponto de partida, assim. E eu acho que tem, daí trazendo um outro elemento, que é a responsabilidade dos tomadores de decisão nisso, né? Da liderança de olhar pra isso, né? E de propor formas da gente lidar, sabe? Entender como uma questão, sabe? Menos também do que simplesmente ficar escanteando, mas trazer o ponto de diálogo, de reflexão e de como que eu, como liderança, posso agir com relação a isso, sabe? Então, Exato. pegar essa responsabilidade, assim, do que simplesmente terceirizar, assim, sabe? Não sei se era bem essa pergunta que tu fez, mas isso foi uma saída, assim, que me veio. Não, eu acho que é isso, é a gente assumir necessidade de agir sobre. Exato. Né? Porque, assim, quando a gente tá falando de uma coisa que é... E daí, esse comentário que tu fez antes, que eu achei muito legal, assim, de que a importância da gente conversar sobre isso também é criar a sensação de que a gente não tá passando por uma experiência isolada. Isso. Né? É uma experiência compartilhada, é uma experiência social que acontece no mundo inteiro, né? Então, uma coisa que eu amo naquele livro do Sapiens é isso, assim. Às vezes a gente se acha muito privilegiado. Só eu tenho esse drama, só eu que acho que eu não me adequo ao sistema. Aí tu vai ver um problema de 3 milhões de anos que, que a espécie humana tá tentando se adaptar. É tipo, na real, eu não tô viajando, não tenho sentimento sozinha, eu tenho uma vivência compartilhada, assim. E isso é uma coisa que todo mundo enfrenta, né? Então, assim, se ao invés da gente... E eu acho, assim, a postura de ficar se queixando de comportamento de X, Y, Z, ela é a única coisa que a gente pode fazer para piorar a situação. É isso. Tipo, porque tu atrasa
o desenvolvimento de uma resposta. Isso aí. Porque tu tá muito ocupado No só drama. achando ruim que alguma coisa mudou. E no fim das contas, de novo, acho que é sempre sobre isso, né? Adaptação à mudança é uma das coisas mais sofridas pro ser humano, né? E daí vem uma geração que questiona muito das coisas que pra ti eram impossibilidades no passado. Parece que aquilo invalida a tua experiência. Isso e não mesmo. é sobre isso. Não. Né? Cada um tem experiências extremamente E individuais. outra, não é assim. sobre você. Também tem isso, né? Ô, querido! Exato, Alecrim tipo assim, dourado! Tipo, isso é um ponto. Pelo amor de Tipo assim, não é sobre, né? A gente tá falando de algo maior. E isso do triângulo dramático, né? A gente fala. Eu vejo, assim, muito drama. O drama tá presente em todas as relações. Sim. E agora, quem trabalha comigo sabe que eu sou, tipo, aversa a drama. Pra mim é tipo assim, tá bom, entendo. tá bom. E vamos entender isso aqui de forma pragmática que a gente vai Sim. fazer. Porque a gente não vai ficar entendendo, correndo contra. E eu vejo que é muito isso. A geração Z é mimizenta, mas quem ficar falando fica mimizenta. Tá reclamando de quem reclama. Não, tô brincando, né? Mas eu acho que é isso, tipo, esse drama. É. Não, a gente precisa chamada pra ação, entendeu? Como a Isso. gente vai lidar, se responsabilizar. Qual é o meu papel? Isso aí. E agir, né? Então, eu Isso. acho que esse é o ponto. E acho que é bem isso, assim, todo mundo tem um papel, É isso. né? Que eu acho que no fim, assim, o que a gente sempre... E daí isso aconteceu em alguns outros... Aconteceu, né? Essa discussão a gente teve em alguns programas anteriores aqui, que no fim, a grande coisa é quando parece que a juventude existe sempre, né? Uma mística, assim, de que é o momento mais pleno da vida, mas... Então as pessoas ficam assim, na minha época, né? A minha época é quando eu era jovem. Mas, cara, tu tá vivo ainda, então tu tem um poder e uma necessidade de fazer algo para contribuir com o mundo a partir da tua visão de mundo, né? Então, assim, tu achou que a coisa tá errada, beleza, vai lá e discute, vai lá e faz alguma coisa. Né? Traz. Pauta, proporciona uma possibilidade de negociação que seja, né? Claro, não fazer isso de uma forma agressiva, mas eu acho que se tem uma coisa, assim, que é muito positiva que a geração Z traz, né? E os millennials já tiveram muito disso, assim, de provocar muito questionamento, né? Tipo, mas por que eu tô fazendo isso assim? Porque isso, o passado já não se justifica, né? O passado não justifica mais o presente somente. Então, cara, que sirva para todo mundo se questionar um pouco mais. É E isso. aquilo que tu falou do reverso, óbvio que eu aprendo com o que veio do passado, mas o que vem de novo pode subir também toda essa cadeia etária. E que coisa maravilhosa, enquanto tu tá vivo, tu poder se reinventar. É incrível isso, né? Então, tipo, exatamente. porra, que coisa mais linda. Tipo, ver isso como uma oportunidade, exatamente, de Exato. reflexão, de questionar, de se questionar, e não como algo, enfim, negativo. Então, eu vejo muito dessa forma também, sabe? E por isso que eu trago a questão da colaboração intergeracional. Pontes, sabe? De conexão humana, que é isso. muito do que a gente precisa eu vejo muito para endereçar as questões do mundo, tá muito também dentro da gente ter esse Total. diálogo e construir esses espaços de crescimento de todo mundo, de adaptação, né, a novos cenários, de passar por tudo que a gente está vivenciando, que não é fácil. É complexo mesmo. E juntos, eu imagino que é muito mais fácil, coletivo, né? Uma das habilidades que eu trago no curso é realização coletiva, né? Que é sair da lógica individual e olhar para dentro de todos os espaços que a gente está, uma forma coletiva da gente endereçar as questões. Exatamente. Porque é assim, na minha visão, não é sozinho dentro de Não. casa que a gente vai resolver. Não, a gente vai conseguir agir, ter um impacto muito maior, transformar, quando a gente vai estar cocriando e fazendo as coisas juntos. Exatamente. Né? E não os iguais. Exatamente. Porque por muito tempo quem ditou a narrativa, as decisões, o poder, foram pessoas iguais. E o que a gente está trazendo agora é a importância da diversidade. E uma delas, a diversidade etária, mas não só, para construir o que a gente quer para uma nova forma de se relacionar com o trabalho, com o mundo, com o meio ambiente, com tudo na nossa volta, né? Então, acho que esse é o principal ponto, assim, a coletivizar as coisas. Legal, né? Eu até é trago verdade, isso, é redundante, mas né, eu falo a realização coletiva pra gente coletivizar as coisas, mas verdade. pra reforçar o papel do coletivo, É verdade. assim, nisso. E isso tem uma questão que também alivia, né? Que é isso, se a gente Muito. está passando por uma experiência compartilhada, a solução necessariamente vai vir de uma troca. Não vai existir uma solução sola, Exato. né? E assim, que bom que não é só tu que pode resolver. Que difícil que é interagir com o outro. Pois é, mas essa sempre foi a questão da humanidade. Exatamente. Né? A gente conseguir interagir com o outro, conseguir interagir com a gente mesmo e esperançosamente entender que
não existe outra saída, assim, porque é isso, né? No fim, vai virar um discurso de paz mundial, assim, né? Vamos todos nos dar a mão. Imagine. Outra vez. Abraçar árvores. Mas é muito sobre isso. E a gente fala muito sobre isso quando tá falando de inovação aqui. Quando a gente tá falando de mudança, inclusive, assim, recuperação econômica. Não existe movimento isolado. Não. Quando a gente está falando de uma transformação de comportamento. Não existe nada isolado quando a gente precisa que as coisas realmente se transformem. E que bom, né? A gente só tem que aprender a conviver e Exato. tirar daí. Agora é o como. Agora é o como. Como que né? a gente faz isso, né? Exatamente. Eis a questão. Eis a questão, que eu vou deixar para te responder. Mas então, Helena, vamos direcionando para o nosso finalmente aqui. Mas eu queria também abrir para ti, assim, tem alguma coisa que a gente não pode sair desse episódio sobre geração Z, que a gente não falou ainda, que tu acha importante destacar? O que eu acho que eu quero reforçar, assim, sobre essa questão é que a gente está vivendo um momento que a gente precisa entender que as gerações se relacionam com as coisas de formas diferentes e não necessariamente uma tá certa e a outra tá errada. São formas diferentes de lidar com o consumo, de lidar com o trabalho, de lidar com as relações, de lidar, né, com as questões do mundo existenciais, enfim, que elas são diferentes e não significa que uma tá certa e a outra tá errada. E a questão é como que eu, né, dentro da minha vivência, entendo isso, né, e me relaciono com isso, né? Então, eu acho que esse é o ponto, assim, não tem certo e errado. Tem formas diferentes da gente lidar com as coisas. E eu acho que isso é uma oportunidade, não um percalço, Exato. né? Então, só para reforçar, assim, isso não tá certo e errado, é só uma forma diferente, e diferente da minha, provavelmente. Então, é isso, assim. E que bom, né? Sim, exato. E que bom. Vou te agradecer muito. Obrigada mais uma vez por aceitar o convite, estar aqui com a Eu que gente. agradeço. De somar, de contribuir, de trazer tanta coisa boa pra mesa. Foi um prazer. Eu tô super feliz, assim, pra mim é sempre um privilégio. Tenho certeza que pra quem nos acompanha até agora também tá sendo, né? Porque senão não estaria nos acompanhando. Exato. Que bom que ela está aqui. E te agradecer mais uma vez. A casa tá sempre aberta pra ti. A gente com certeza vai te chamar mais vezes aí pra Ai, continuar que essa massa. conversa que tá muito boa. Obrigada, Lê. Eu que agradeço. Foi incrível trocar contigo. Maravilhosa. E você que tá em casa também, né, nos acompanhando em casa, no trânsito, lavando louça, fazendo aquela faxina, porque é bom demais na academia, enfim. Que bom, obrigado pela sua audiência, né? Acompanha a gente toda quarta-feira um novo episódio do Pode Conectar, direto do forno. Até mais!